Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós vamos retomar hoje a leitura do livro A Jornada dos Anjos. Já tem 2 meses, né, que eu parei de gravar para vocês e vou voltar agora. Peço desculpas. Estamos de volta. E para recapitular, nós estamos na parte da Verônica, né? A mãe dela morreu, ela foi pro mosteiro. Vocês estão lembrados quem é a Verônica? A Verônica é a Fausta, que era casada com o imperador Constantino e o instigou a matar o Crispus, que era o filho mais velho, porque ela queria que os filhos dela fossem os descendentes do imperador, né? Os diretos, mas como o Crispus era o mais velho, ele era o descendente direto, ele que herdaria o trono. Então ela instigou Constantino a matar o Crispus. Quando Constantino percebeu que ela é que tinha virado ele contra o filho, ele também matou a Fausta, certo? Aqui, nesse capítulo, nessa parte da vida deles que a gente está lendo, o Crispus veio como um padre da igreja e a Verônica é a Fausta. E ela está sob o jugo dele agora, né? Ele é que está no comando, como se diz. Constantino segue ainda aqui na história, no plano espiritual, sobre o domínio de entidades do mal que ele sempre teve ligações. E ele não está preparado, o espírito dele não está preparado para reencarnar, entende? Então ele não reencarna aqui por enquanto, tá? Mas nos próximos capítulos vai desenvolvendo a história. Vamos continuar de onde paramos. Aqui fala que é o capítulo 23. E terminou o capítulo 22, o Crispus, o Boris, na verdade, que agora é Boris, ele pegou o escapulário da Verônica e revelou para ela, sem nenhuma cerimônia, que o pai dela, né, que deu o escapulário para a mãe e que ele era o padre que a recebeu na porta. Se você quiser ver o vídeo anterior para poder conectar com isso daqui, isso será excelente. Mas vamos continuar então. Capítulo 23. Verônica fitava o nada enquanto sentia as lágrimas quentes descerem pelo rosto. Deitou-se e, fechando os olhos, chorou amargurada. O que a vida lhe reservava? Somente dor e angústia. Depois pensou no pai, de quem a mãe pouco lhe falava. Quando o fazia, era com carinho e ternura, e sempre dizia que ele fora servir a Deus em outras terras. Ela não compreendia e a mãe não esclarecia. Deitada sob o teto do monastério, a jovem refletia. Então a mãe a enviara ao encontro do pai e não do primo. Seria mesmo verdade? E por que o pai não lhe dissera nada? Afinal, como poderia ser um padre da igreja e com conhecimento do arcebispo? Sentia-se confusa e triste. Depois de chorar muito, acabou por adormecer. 2 semanas se passaram. A rotina de Verônica era desgastante. Levantava-se por volta das 5 horas da manhã e seguia direto para a capela, onde fazia suas preces, junto com outras noviças e freiras. Então, seguia em absoluto silêncio até uma grande sala de refeições e uma mesa enorme. Todas faziam o desjejum sem qualquer barulho. Logo em seguida, ela começava sua jornada de trabalho, que incluía limpar o chão dos corredores, dos quartos e dos cômodos maiores, enfim, do grande mosteiro. Antes do almoço, ela se lavava e retornava à capela para mais orações. Depois do almoço, nova rodada de trabalho, desta vez na cozinha. E assim que começava a escurecer, jantava e ia direto para o quarto. Presa naquela rotina diária, sentia-se prestes a enlouquecer. Naquela noite em especial, quando voltou para o quarto, sentou-se na cama desalentada. Sentia que suas forças se esvaíam e estava quase desfalecendo, sem ânimo para se vestir para dormir. Permaneceu longo tempo sentada. Então bateram na porta. "O que deseja, irmã Adriana?" ela disse. "Estou muito cansada e me preparando para dormir." Uma voz de homem respondeu. "Sei que está cansada, minha filha, mas deixe-me entrar." Ela se levantou e foi até a porta. "Quem é você?" O homem baixou ligeiramente a voz ao dizer: "Sou o padre Thomas. Abra, por favor." "O que deseja? Preciso falar com você, somente um instante."
Não posso falar com ninguém, padre. Estou aqui reclusa. Não vê minha situação? Todas as moças juntas no mesmo quarto, mas eu permaneço isolada? Eu sei, filha, mas tenho algo que lhe pertence. Curiosa, Verônica entreabriu a porta e reconheceu de imediato o semblante do padre que a recepcionara no dia de sua chegada. Seu coração disparou e parecia querer sair pela boca. Pela pequena fresta da porta aberta, o fitava quando ele insistiu. Deixe-me entrar, Verônica. Enfim, ela abriu mais a porta e o padre logo entrou, fechando-a. Verônica se afastou sem desviar o olhar daquele homem, em que via seus próprios olhos e a mesma cor dos seus cabelos. Padre Thomas aproximou-se um pouco mais e pediu: Não tenha medo. Estou aqui para oferecer meu apoio. Um pouco tarde, não acha? Nunca é tarde, filha. Pois para mim é. Minha vida está destruída. E tudo por quê? Porque vim para este lugar. Sei que está sofrendo, porém precisa aprender a acalmar seu coração e a confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Não posso aceitar a vida que estou levando. Sua mãe a enviou para cá para protegê-la e você sabe disso. Proteger-me do quê? De seu dom. Do que está falando? De sua capacidade de ver e falar com as pessoas que já morreram, de prever o futuro, de saber fatos que aconteceram em locais distantes, totalmente desconhecidos para você. Eu não me lembro de nada disso. Você é sonâmbula e faz isso quando dorme, Verônica. Como sabe? Sua mãe me contou em diversas ocasiões. Como eu nunca vi os dois juntos. Eu a encontrava rapidamente quando passava pelo vilarejo em alguma viagem. Foram poucas as vezes, mas nos vimos e ela me contou sobre o que ocorria com você. Sua mãe se preocupava bastante com seu futuro, com sua segurança, e por isso não teve escolha a não ser enviá-la para cá. Ela sabia que assim, mais perto, eu poderia tomar conta de você. Baixando a cabeça, Verônica guardou silêncio. Padre Thomas deu sequência à sua narrativa. Eu e sua mãe nos conhecemos antes de eu me tornar padre e nos apaixonamos. Minha família, constituída por nobres, planejava que eu servisse a igreja. Contudo, meu coração pertencia a Geórgia, não mais a mim mesmo. A família de sua mãe era de camponeses, gente simples e honesta. Meus pais não admitiam sequer a hipótese de nos casarmos. E quando descobriram que ela possuía capacidade semelhante à sua, meu pai ameaçou entregá-la à Inquisição, caso eu insistisse em vê-la. Disse inclusive que se decidíssemos fugir, nos caçaria até o fim do mundo e a entregaria à Inquisição. Geórgia via espírito até desperta e ficava completamente tomada pelas visões. O padre silenciou brevemente e Verônica balbuciou. Eu sei, presenciei o fato algumas vezes. Eu era jovem e não sabia ao certo o que fazer. Tentando protegê-la, aceitei sagrar-me como padre. Meu pai ficou satisfeito e acalmou-se. Antes, entretanto, decidi encontrar-me com ela uma última vez e explicar-lhe o que se passava. Foi aí que descobri que ela esperava um filho. Você, Verônica. Lágrimas desciam dos olhos do padre. Verônica a escutava com atenção e prosseguiu. Eu não podia fazer nada. Não podia casar-me com ela, como desejava, porque se eu o fizesse, minha família a destruiria. Nós dois concordamos, então, que ela deveria ir para longe de Praga, para algum lugar distante, onde pudesse criar você. E eu lhe dei todo o dinheiro que consegui, bem como adquiri uma pequena propriedade, onde vocês passaram a residir. No dia em que ela partiu, ainda antes de você nascer, entreguei-lhe isso. Padre Thomas depositou o escapulário nas mãos de Verônica e fechou-as, enquanto continuava. Sempre que podia, passava lá para vê-la, sem jamais me aproximar muito, temeroso das consequências que isso poderia acarretar a ela e depois a você. Ele emudeceu por longo tempo, depois acariciando-lhe os cabelos dourados, disse: Sinto muito, minha filha, por tudo o que você já sofreu. Sinto não lhe ter dado tudo o que eu desejava. Não foi possível. Não tive a coragem suficiente para lutar contra todos. Tive muito medo por você e por sua mãe, e já presenciei diversas ações da Inquisição, e eu sei do que eles são capazes. Não poderia permitir que vocês se expusessem a qualquer risco. Consegui proteger sua mãe e você, mesmo meu pai sabendo de tudo. Fiz um acordo com ele para que nada as atingisse, se me mantivesse a serviço da igreja. E aqui estou, cumprindo minha parte. Meu pai também cumpriu a dele, enquanto estava vivo.
Há 2 anos morreu e o cerco começou a se fechar sobre você e sua mãe. Só aqui você poderia estar em relativa segurança. Abraçando-a com profundo carinho, pediu: Não duvide do meu amor por você, filha. Verônica fitou o pai com os seus grandes olhos azuis e indagou: Essa injustiça nunca terá fim? A igreja seguirá abusando do poder sem pensar em nada e em ninguém? Onde está Deus que não faz nada, pai? Deus está sempre perto de nós, filha. Mas como? Ele envia seus mensageiros para orientar os homens. Existe um padre em Praga que está se levantando para falar sobre os abusos da igreja, os abusos que são feitos em nome de Deus. Ele traz alguma esperança aos corações daqueles que, como nós, se sentem oprimidos pelo poder esmagador da igreja. Limpando as lágrimas, a moça indagou: E quem é ele? Jean Rus. Acho que vi esse nome entre as coisas da minha mãe. Dei a ela cópia de alguns manuscritos que ele escreveu. Georgia desejava ardentemente que mudanças acontecessem. Ela não sabia ler muito bem, mas esforçava-se para tentar ler os manuscritos de Rus. E onde estão eles? Verônica abriu a pequena caixa que pertencera à mãe e mostrou os manuscritos, e ele comentou: Você sabe ler, não é? Um pouco. Então aproveite para conhecer os escritos de Rus. Sei que lhe farão bem, filha. E lembre-se de pedir por ele em suas preces. Se prosseguir com suas declarações, precisará do apoio de todos. Ambos se conservaram em silêncio por alguns minutos, até que o padre anunciou: Agora é prudente que eu vá. Não perca as esperanças. Sobretudo, não perca a fé em Deus. Apertando o escapulário que mantinha entre as mãos, Verônica perguntou: O arcebispo vai tirá-lo de mim outra vez? Por ora, guarde-o em algum lugar seguro, da mesma forma que os escritos de Rus. O arcebispo o aceita, mas sei que não comunga de suas ideias. Guarde o escapulário com carinho. Ele é seu, minha filha. Não importa o que qualquer um diga a respeito disso. E o arcebispo? O que fará se souber que não tem mais a joia? Não se preocupe. Deixe que me entendo com ele. Verônica fitou o pai e indagou: Não pode ajudar-me a fugir daqui? Eu gostaria muito. Acontece que seu primo tem forte ascendência junto ao arcebispo, e o convenceu plenamente de que seu lugar é aqui, para que possa redimir-se de seus pecados contra a igreja. Isso não é verdade. Eu sei que é um equívoco, mas Boris é influente e não sei por que motivo cismou com você. Deve ser freira para ser protegida de si mesma. É um absurdo. São muitos os absurdos, Verônica, ainda muito maiores do que esse nosso drama pessoal. Dirigindo-se para a porta, ele se despediu. Agora devo ir, filha. Boa noite. Hesitante, a jovem só respondeu depois que a pesada porta se fechou: Boa noite, pai. Verônica pôde escutar os passos do pai que acabara de conhecer se afastando pelo longo e úmido corredor. Buscou então os escritos de Jean Rus e sentou-se na cama. Com a vela que iluminava o ambiente já bem pequena, mesmo assim ela começou a ler os textos. Quando a luz se apagou por completo, ajeitou-se entre as cobertas e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu antes de pegar no sono. Terminamos, pessoal, esse capítulo, né? E vamos um passinho de cada vez. Vamos para o próximo capítulo num próximo vídeo. Aproveitem, né, essa leitura. Se você estiver perdido na história, volte a alguns vídeos para que você retome a história. Esse livro, A Jornada dos Anjos, que é a sequência do livro Exilados por Amor, ele é tão rico em detalhes, é mesmo a Jornada dos Anjos. Quem por acaso já o leu por completo, eu acho que essa é a 10ª vez que eu estou lendo ele, você vai ter aquela impressão de que realmente é uma jornada dos anjos. Porque todo esse pessoal aqui do livro, no fim do livro, eles já são anjos, eles já cresceram espiritualmente. Não todos, mas a maioria. Então, assim, é muito, muito legal de ver que nós estamos aqui hoje, mas o nosso destino também é nos tornarmos espíritos superiores, espíritos elevados. E que nós estamos aqui hoje bem melhorados do que nós fomos antes. Que já fomos assassinos, já fomos perigosos, já fomos violentos e agressivos. E hoje nós estamos num patamar de não, pelo menos não de não fazer essas coisas, né? E eu amo esse livro. Por isso que eu trouxe ele aqui no canal. E eu quero muito que vocês
também se apaixone por ele, tá bom? Então volte alguns vídeos para você ter mais conexão com esse retoma aqui da nossa leitura, tá bem? Eu agradeço vocês terem visto até o fim do vídeo, um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau!